Olá, pessoal! Nós estamos em uma situação, em um podcast de emergência aqui, sobre a situação da Venezuela, o que aconteceu e o que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. Eu sou a Flari, ela dela. Vamos lá, né? Eu sou a Afro, também ela dela, em mais um episódio do Plantão. O que caralhos está acontecendo no mundo? Eu sou a Vicky, ela dela, e eu só queria que eles tivessem esperado até fevereiro pra começar essa putaria. Jefferson, ele dele, e como diria Didi Saddam, o império quer poder. Então, pessoal, nós estamos aqui hoje para falar da situação da Venezuela. Nós não vamos focar muito no que aconteceu especificamente, porque todo mundo deve ter visto nas notícias. Maduro é capturado em 2 horas, levado para os Estados Unidos, Venezuela toma umas bombas na cara, situação é complicada, ninguém sabe o que está acontecendo. O Trump ele começa uma onda de mídia gigantesca dele, e tá todo mundo confuso, e enfim. Nós vamos falar mais sobre o que está acontecendo em geral. Primeira coisa, assim, que eu acho importante a gente colocar em primeira coisa um disclaimer aqui. Esse disclaimer é: nós não estamos aqui para apoiar o Maduro porque o Maduro é legal, nós estamos aqui para evitar, para falar sobre a necessidade dos Estados Unidos terem de uma expansão neocolonial e violenta, tá? Isso que os Estados Unidos fez é um ultraje. Não porque o Maduro é legal, não porque o Maduro é cara, gente fina, mas por causa que o que os Estados Unidos estão fazendo é uma tentativa de expansão neocolonial. Em vários momentos, ah, em vários momentos, né, desse ponto, ah, o Trump falou literalmente como se ele estivesse anexando a Venezuela. Se a Venezuela fosse parte dos Estados Unidos. Então, tipo, não é uma defesa do Maduro, qualquer putaria dessa não vai ser levada a sério. Eu nem gosto do Maduro. Alguém que gosta do Maduro, gente? Não. Não, Nunca conheci, também não tenho vontade. Então, com esse disclaimer, vamos começar. Depois que eles começaram os bombardeamentos na madrugada, aconteceu várias explosões, houveram algumas mortes civis, várias mortes militares. Nós sabemos agora que houve troca de tiros em algumas partes, por causa de Spec Ops que entraram no território venezuelano. Enfim, tiveram várias situações bem problemáticas dessas. Maduro foi capturado, e aí nós vemos essa relação internacional sobre como isso se funciona. Os Estados Unidos estão nesse negócio há algum tempo, eles estão querendo isso, mas o Trump ele fez o que o Trump sempre faz nesses últimos meses e nesse último ano. Ele chega, ele faz alguma coisa bombástica, muitas vezes literalmente, tipo bombardear o Irã, e começa logo depois de que ele faz essa coisa bombástica, no segundo depois ele começa uma onda midiática de tweet, de vídeo, de um monte de coisas pra, como é que fala? Pra dominar a mídia. E a mídia reproduz ele acriticamente. E é importante a gente saber uma coisa: a mídia não é confiável, a grande mídia não é confiável nessas partes daqui. Por causa que literalmente estavam reproduzindo o que o Trump estava falando acriticamente. Literalmente estavam reproduzindo: os Estados Unidos vão administrar a Venezuela. Eles nem tinham ocupado caracas do que vocês estão falando. Sabe? Como assim administrar a Venezuela? Sobre qual autoridade? Não só isso, mas também ouvi ser circulado, ser comentado em TV pública a necessidade do Trump, colocando como Trump já administrando a Venezuela, mas a necessidade do Trump já livrar de dissidente político e limpar a área ali no. Basicamente é isso. A mídia tradicional está sendo psicofante com as empreitadas do Trump, e elas não têm nenhum interesse em combater qualquer propaganda e qualquer agenda que ele tenha, ou colocar realmente a história como ela está acontecendo. A história é realmente colocar essa agenda, essa propaganda para frente e ganhar o máximo de dinheiro possível no processo. É importante notar como
É importante que a gente tenha que notar como que isso vai afetar o Brasil direta ou indiretamente. O Brasil, gosta ou não, ele é historicamente um aliado da Venezuela, assim como ele é um aliado de todos os países da América Latina, antes da Argentina decidir ser controlada por uma pessoa. Como eu posso dizer? Uma pessoa peculiar que é o Milei. Uhum. Isso significa que houve um ataque na fronteira norte do Brasil ao quê? Menos de 500 quilômetros da fronteira. E vão haver retaliações políticas e econômicas. Quer você acredite que o Brasil tenha capacidade para fazer isso ou não. Uhum. O Brasil e o Lula são historicamente grandes conversadores entre guerra. Discutivelmente, o Lula era uma das pessoas mais capazes de acabar com a guerra da Ucrânia. Eu não estou brincando. Isso significa que nas próximas semanas, a gente vai ver diversas discussões entre a ONU e os Estados Unidos, principalmente com o Brasil e os Estados Unidos, sobre tudo o que está acontecendo. Uhum. Provavelmente o Maduro vai ser devolvido para a Venezuela, Sim. mas não sabemos as condições nas quais o Maduro vai ser devolvido para a Venezuela. Sim, isso é uma das possibilidades. Porque é o seguinte, vamos lá. Uma da... Vamos colocar aqui as possibilidades que podem ser desse desdobramento. Porque essa, por enquanto, tá parecendo a mais provável, mas assim. O Trump fez um ato de guerra. Tá? O Trump ele fez um ato de guerra. Ele bombardeou a capital de um país, capturou o presidente ilegalmente, levou o presidente levou o presidente para fazer literalmente uma parada, uma distorção horrível de uma parada da vitória romana em Nova York, por causa que ele começou a fazer uma parada exibindo Maduro no meio das ruas de Nova York, tá? É uma distorção gigantesca de uma parada da vitória romana, é isso, tá? Você captura um líder e você vai exibir ele pra... E é constitucional também, tá? Só pra constar, você não pode fazer isso, segundo os Estados Unidos. Mas desde quando ele liga pra Constituição. Então, vamos ver. O Trump, ele fez isso. E agora tem alguns caminhos que vão ser definidos nos próximos dias. Os próximos 10 dias vão definir os próximos 10 anos. Não que vão, podem definir os próximos 10 anos. Por quê? Tem a chance do Trump aprovar boots on the ground. O que é o boots on the ground? É basicamente soldado no chão. Fazer uma mobilização e colocar soldado no chão para a ocupação da Venezuela. Se o Trump fizer isso, é guerra. Tá? Se o Trump fizer isso, é uma guerra. É guerra, e essa guerra não vai ser uma guerra rápida, não vai ser uma guerra fácil. Vão ser guerra vai ser uma guerra que vai durar os próximos 10 a 15 anos. Vai ser um Afeganistão de novo. A Venezuela não vai cair fácil, igual a galera tá achando. Ah, mas os Estados Unidos é muito mais poderoso. Ele pode até vencer a guerra, mas, mas vai demorar. E nesse momento geopolítico dos Estados Unidos, uma guerra prolongada e embrenhada em conflito político vai ser catastrófico para a economia americana e para porque sobrou da Pax Americana da América do Sul. Porque a pessoa fala, a Pax Americana acabou, no resto do mundo. A Pax Americana ainda durava muito nas Américas. A domínio americano sobre essa questão de política e social. E essa Pax Americana era sustentada na América do Sul. A América do Sul ia dar subserviência para os Estados Unidos desde que ela nunca fosse invadida. Se os Estados Unidos tivessem feito um golpe, beleza. Mas não fez um golpe. Não seria o primeiro. Não seria o primeiro. Mas Importante notar é uma invasão. sobre o exército americano. O exército americano ele é extremamente treinado para guerrilhas urbanas. Isso significa que ele é muito capaz de destruir cidades e detectar alvos em cidades. Ele não é tão treinado, como a gente viu em diversos lugares ao redor do mundo, para guerras em florestas. Sim. Como, de novo, a gente já viu algumas vezes os Estados Unidos perdendo por conta disso.
Isso significa que regiões como a América do Sul, principalmente, essa parte entre a América do Sul e a América Central, que tem um dos maiores trechos de florestas do mundo e uma das florestas mais perigosas do mundo, não vão ser fáceis de invadir para os Estados Unidos. Com certeza. E os Estados Unidos ainda assim vai querer continuar querendo um pedaço do bolo deles. Se uma invasão acontecer, vai ser vai ser uma luta contra guerrilhas armadas que estão acostumadas com o ambiente e que vão usar esse ambiente a seu favor. Exato. Lembra que o Trump é anti-vacinação. Né? A quantidade de coisas que é possível de acontecer só porque as pessoas passaram a desenvolver febre amarela é gigantesca. Então, assim, essa guerra vai ser um desastre para os Estados Unidos em diversos aspectos. E se ele decidir bombardear toda a floresta, isso vai criar também uma outra tipo de crise geopolítica, que, querendo ou não, é uma crise geopolítica climática. E vai ser uma destruição de recursos naturais, não só da Venezuela, mas de toda a América do Sul. Uhum. E vamos lá, né? Como a gente não pode esquecer, destruição de recursos naturais na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, impacta no resto do mundo inteiro. Então, se isso acontecer, isso não vai ser um problema só da América do Sul, isso não vai ser um problema só dos Estados Unidos, isso vai ser um problema mundial. Uhum. Exatamente. Então, esse é um dos caminhos que podem se acontecer. O caminho da guerra. A diplomacia falha, tem uma guerra entre Estados Unidos e Venezuela. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não vai ser uma guerra rápida, não vai ser uma vitória completa. Não vai ser uma vitória completa, não vai ser absolutamente isso. Tipo, não vai ter nada disso, tá? Vai ser uma guerra lenta, excruciante, extremamente miserável pra todo mundo na Venezuela. Tá legal? Tá legal. Vamos lá. Segundo caminho que pode acontecer é o caminho que a gente parece que é o caminho da humilhação americana. Que é basicamente a Venezuela bate o pé e o Trump devolve o Maduro. Esse é o caminho da humilhação americana. Não tem por causa que os Estados Unidos basicamente fez uma operação que custou milhões de dólares e foi inútil. Completamente inútil. Ele não mudou porra nenhuma, não alterou nenhum status quo, não fez nada, tudo voltou ao normal. Esse é o caminho da humilhação americana. Os Estados Unidos vai ser, tipo, literalmente humilhado. Ele fez uma operação ilegal, completamente, que todo mundo condenou por motivo nenhum. Sabe, que é devolve o Maduro, porque a Venezuela bateu o pé. O terceiro caminho é um caminho mais complicado, que é o caminho aonde tem uma forma de guerra civil na Venezuela. Os Estados Unidos, ele vendo a situação, ele tenta criar um governo fantoche lá dentro. E aí esse governo fantoche vai entrar em conflito com o governo atual e isso vai causar uma forma de guerra civil. Não vai ser uma guerra com os Estados Unidos, mas vai ser uma guerra de proxy, o que é complicado. Sabe? É isso, o que vai ser bem complicado. É claro que esse caminho eu acho menos provável, por causa que o governo tá se consolidando bastante agora. Então, tipo, esse é um caminho menos provável, de ter uma guerra civil dentro da Venezuela. E por fim, o caminho mais delirante seria o Trump não só começar uma guerra na Venezuela, como ele atacar Cuba também ao mesmo tempo. Sabe? Seria o caminho mais... Esse é o menos provável de todos, mas... Por enquanto, os dois caminhos mais prováveis ou os Estados Unidos negociam com a Venezuela, que é um outro caminho, que é os Estados Unidos fazer uma negociação com a Venezuela pelo petróleo e devolver o Maduro, que ainda vai ser feio para eles, bem feio. Ou os Estados Unidos volta atrás, que também vai ser muito feio. Ou começa uma guerra na Venezuela. Uma guerra aberta contra os Estados Unidos e a Venezuela. Isso, qualquer um desses dois caminhos assim que a gente está vendo, vão ser definidos nos próximos 10 dias. Vai ser definido se vai ter alguma negociação, se vai ter alguma forma de organização, se vai ter alguém cedendo
formato, você vai ter alguém cedendo território, você vai ter alguém cedendo mídia, você vai ter alguém cedendo alguma coisa. Isso é importante, porque o Trump ele começou a falar um monte de coisa, tipo, ele falou um monte de merda. Mas e aí, galera? Vamos lá. Vamos lá. Para começo de conversa, ele já começou ameaçando a Dercy Rodrigues, dizendo que se ela não ceder Caracas, principalmente Caracas, onde eles começaram a invadir, mas a Venezuela como um todo, vão ter consequências graves nas próprias palavras dele. Isso é provavelmente ele tentando usar a intimidação para ganhar o que ele quer ganhar e não ter que precisar depois voltar atrás. Porque se a Venezuela acaba cedendo, ele não precisa fazer muito esforço e o mínimo de esforço que ele tiver que fazer para ter que invadir a Venezuela para ele vai ser melhor. É importante notar que os Estados Unidos ele está numa crise econômica velada. Ele está com uma taxa de crescimento que não é negativa, mas no momento em que você tira todos os investimentos que eles estão tendo em inteligência artificial, a taxa econômica de crescimento deles está em zero para negativa. Isso é um indicador de uma crise econômica sustentada por uma bolha. Isso significa que os Estados Unidos vai fazer o que ele faz sempre que ele tem uma guerra econômica, uma crise econômica. Ele vai invadir outro país. E outra coisa, porque invasões de outros países, elas fazem. Elas historicamente fazem algumas coisas para os Estados Unidos. Uma delas fomenta a indústria nacional, que isso é uma coisa que o Trump está tentando fazer, principalmente por conta da questão das tarifas, a produção nacional de produtos. Nesse caso, produtos de bala, mas também a indústria têxtil é uma indústria que é muito importante para a indústria da guerra, a metalurgia, isso são alguns dos motivos pelo qual essas guerras estão sendo investidas agora, exatamente para aumentar a produção americana. Historicamente, também diversas guerras americanas também aumentaram a popularidade do governo. Dito isso, existiram exceções. E o importante é essas guerras, elas terem a propaganda aliada a elas que torna essas guerras justificáveis. A guerra do Vietnã não tinha essa propaganda. Essa guerra da Venezuela não está tendo essa propaganda. Não existe um sentimento anti-venezuelano tão forte quanto existe, por exemplo, a islamofobia necessária para as invasões no Oriente Médio. Você não, mesmo com a ideia de ser um país comunista, a gente não está mais numa Guerra Fria. E mesmo assim, o que eles estavam usando, é importante fazer uma adendo assim, que eles estavam usando a questão do Maduro ser um ditador, tá, mas eles tiraram o Maduro, e aí agora? Tipo, eles tiraram a justificativa deles pra invadir. Então, o cenário que a gente está colocando, o diagnóstico que a gente está colocando é o seguinte: o Trump tem muitas poucas coisas a favor dele continuar, muitas coisas a favor dele tentar apaziguar essa situação da melhor forma que ele pode. Mas a gente está falando de uma pessoa extremamente instável, com um complexo enorme atrás dele e com um desejo enorme de conquistar e dividir justamente para ele se manter no poder. E assim, ó. É basicamente. O Trump ele já falou várias vezes o que ele quer. Ele quer o petróleo venezuelano. Tipo, gente, não é segredo. Não é tipo jogo. Eu detesto que as pessoas tratam o Trump como se ele estivesse fazendo um jogo, sabe? Não. Ele quer petróleo. Ele tá falando que ele quer petróleo. Sabe? Ele tá falando, eu quero petróleo, eu quero petróleo. E as terras raras da Venezuela também. Ele quer invadir para tomar recursos da Venezuela. É um projeto neocolonial. Gente, o Trump tudo isso aqui aconteceu dentro de uma lógica neocolonial. Eles prenderam o Maduro como se a Venezuela fosse parte dos Estados Unidos.
Tipo, Exato. legalmente eles trataram a Venezuela como parte dos Estados Unidos. Eles foram lá e prenderam o Maduro sobre posse de metralhadora. Sabe? Sobre Conspiração para obter metralhadoras. conspiração para obter Também. metralhadora. Sabe? É o presidente de um país do que vocês estão falando. Sabe? Eles Importante literalmente. Ah, Um dos motivos pelo qual o Maduro está sendo julgado é pelo crime de narcotráfico. É importante notar, as maiores crises de droga dos Estados Unidos não acontecem por conta de cartéis na América Latina, pelo menos não as crises atuais. Não é uma crise de cocaína, não é uma crise de crack. A crise que está acontecendo nos Estados Unidos é de fentanil, que é Uhum. um tipo de droga extremamente industrializada que é produzida nos Estados Unidos. Exato. Inclusive, falando sobre essa lógica neocolonial, é interessante notar como essa questão do Trump estar indo atrás da Venezuela justamente por petróleo, por terras raras, não está sendo algo nem um pouco velado. É uma coisa que, inclusive, muitas vezes admite. É uma parada meio muito explícita mesmo. exato. O Trump ele tá falando isso muito explicitamente. Ele quer até. E assim, ó. Keckerson, mais uma vez. Tem mais um rolê aqui que é importante. Que a gente nota aqui. Muito. Eles já estavam tratando a Venezuela como parte do território americano. Eles estavam falando, nós vamos administrar a Venezuela sem nem sequer ter colocado tropa no chão. Quando eu pergunto sobre qual autoridade, eu não falo autoridade da. Tipo, quando eu pergunto sobre qual autoridade, eu tô falando autoridade legal ou poderio internacional, eu tô falando, tipo. Eles fizeram Qual é o equivalente. nome? Qual é o nome da pessoa que você vai colocar como administrador, sabe? Sobre É. qual autoridade? Sobre. A Venezuela sabe disso? Ela foi informada? Sabe? Foi É. informada? Ninguém foi informado, ele só chegou e falou. Literalmente eles só chegaram e falaram: agora a Venezuela tá sob administração americana. Sem nem ocupar a Venezuela. Sabe? Sem nem ocupar a Venezuela. E a E Venezuela tem um tá. segredo Ah, que eu acho que os nossos espectadores podem até não saber, mas tem um segredo assim que quando. Vamos lá. Quando você quer dominar um lugar e você não quer exatamente estar nesse lugar específico, você precisa de alguém que cuida desse lugar para você. E não tem alguém exatamente assim na Venezuela pro Trump. uhum. Não, Não que a gente exatamente. saiba, Não. mas Não, até não o tem. que a gente sabe Não, mas, ô não Vic, aparenta esse é o nada. problema. Colocar alguém da Venezuela ia ser muito longe. Ele falou que ia administrar direto de Washington. Sabe? Que ele ia administrar a Venezuela direto de Washington. É sério, eles estavam tratando a Venezuela como colônia. Efetivamente. Porque você colocar alguém lá ainda ia ser um governo fantoche. Ainda você podia ainda justificar sendo um governo fantoche. Não. Isso é pior que o Iraque. O que eles falaram é pior que o Iraque. Eles queriam administrar direto dos Estados Unidos. Sabe? Porque o Uhum. Iraque, pelo menos, eles fizeram um governo. Um falso governo fantoche lá, neoliberal, autoritário e bullshit lá, que extremamente corrupto. Absurdamente corrupto. Eles fizeram lá no Iraque. Sabe? Mas na Venezuela eles nem isso eles iam fazer, eles iam só administrar direto de Washington. Só que o que aconteceu? Aí já deu pra trás nessa coisa. Ele já deu pra trás que ele não vai administrar de Washington. Você já falou que não vai. Então a situação tá muito. Como me fala? Tá muito confusa ainda, principalmente porque nós não recebemos muitas informações da Venezuela. A Venezuela tá se preparando pra guerra. A, as milícias bolivarianas já disseram que vão. Como me fala? As milícias bolivarianas já disseram que vão armar a população, que eles estão se armando para preparar a resistência. Tá? O exército bolivariano já disse, o ministro da Defesa já disse que ele não vai aceitar presença americana em território venezuelano. Ele já falou isso. Sabe? Nós sabemos que houve troca de tiros entre tropas do exército venezuelano e uma força de Spec Ops americana que estava tentando estabelecer uma base militar americana no território venezuelano. Sabe? A gente sabe disso. E a Spec Ops vazou. Ela recuou. Então a gente sabe que eles estão tentando estabelecer uma base americana lá. Que eles estão tentando estabelecer, sabe, organizações lá. Eles estão tentando estabelecer formas coloniais dentro da Venezuela. Nós sabemos disso. Então falta saber realmente É. se o Trump vai continuar com Uhum.
com o processo dele e vai colocar tropa para invadir a Venezuela, ou se ele vai recuar. Tudo depende do que ele decidir. Não, sim, tudo depende do que ele decidir. Oi, Keckerson. Tinha falado alguma coisa, mas enfim, gente. A gente tá num processo agora que a Venezuela, nós não sabemos bem o futuro da Venezuela. E, por extensão, o Trump também ameaçou o México, a Colômbia e Cuba. E o Brasil? Indiretamente. Indiretamente. E o Brasil? Indiretamente. Efetivamente isso. Gente, eu vou explicar uma coisa sobre a Pax Americana na América do Sul. Como eu estava falando lá antes, existe toda essa questão de que os Estados Unidos teriam subserviência em troca de não invadir o território, de dar uma coleira longa para a América do Sul. Isso sempre foi verdade na América do Sul, tá? Governos da América do Sul, especificamente da América do Sul, tinham uma certa liberdade para agir, desde que eles não se voltassem contra o Washington, tá? Então, por exemplo, durante a ditadura militar, vamos lá, os governos eram subservientes mais diretamente ao Washington, mais entreguistas. Sim, eram. Mas ao mesmo tempo eles tinham liberdade para agir. Eles funcionavam, era um governo brasileiro, do exército brasileiro. Essa invasão é uma quebra total da Pax Americana. Por causa que essa invasão mostra uma intenção americana de completamente obliterar o que sobrou da Pax Americana na América do Sul. Tá? Por causa que isso significaria para esses... até para a direita, inclusive para a direita. E uma coisa que eu notei é que tanto a galera da esquerda quanto a galera da direita tá criticando. Só a galera do centro e os bolsonaristas que estão, como é que fala, lambendo as bolas dos Estados Unidos. Mas tanto a galera nacionalista de direita quanto a galera de esquerda geral tá criticando isso. Por causa que a galera de direita, assim, mais autoritária, os fascistas, eles viram que vai ser no cu deles também. Então eles estão virando. Sabe? Eles estão virando contra. Sabe? Só a galera mais abubublês sem noção, tipo NRX, tipo bolsonarista, que é tipo, adora chupar uma bola americana, que estão a favor, sabe? Só essa galera. Exato. Por causa que o resto da galera, tipo, o resto da galera da direita e da esquerda, em geral, tá meio que contra isso aí. Por causa que isso é uma quebra de um pacto político não escrito que estava funcionando, entre aspas, né? Funcionando para os Estados Unidos, funcionando para a burguesia nacional há décadas. Tá? Não é pouco, não é décadas. É tipo, décadas e décadas e décadas. Estava funcionando há décadas. Sabe? Não é uma questão de... Ah, não, mas... É uma questão que, tipo... Existe o Brasil, principalmente, mas os países em geral da América Latina, tinham uma coleira larga para funcionar. Só que agora os Estados Unidos estão exigindo subserviência completa. E isso nunca, sabe, e isso não pega bem na América do Sul. A América do Sul tá tipo, beleza, eu não vou te atrapalhar, eu vou ser contra seus inimigos, mas você me deixa quieto. Agora os Estados Unidos estão... Uma guerra... Gente, vocês não têm noção de como uma guerra em território venezuelano ia estraçalhar a imagem dos Estados Unidos no continente inteiro. Porque não ia ser só uma guerra em território venezuelano. Essa porra explodir pro Brasil, ia vazar pro Brasil. Não que o Brasil ia entrar em guerra, mas ia ter acidentes acontecendo no Brasil, ia ter merda vindo pro Brasil. Ia sobrar merda pra Colômbia, ia sobrar merda pro Equador, ia sobrar merda pra todo mundo da região. Todo mundo. Esse é o problema. Inclusive... diga. Inclusive a resposta dos presidentes dos países da América do Sul não tá sendo em praticamente nenhum tá apoiando o Trump. Exceto o Milei, porque o Milei é o Milei, né? Mas, enfim, o do Chile só teve um discurso palmório, o tráfico é ruim, até onde me chegou, e o resto parece meio que só falou, não, zoado. Porque, como a Flávia mesmo colocou, qualquer pessoa que consegue formular um pensamento um pouquinho mais crítico vai entender que essa situação não vai trazer nenhum benefício para quem mora aqui.
uma uma subserviência total dos Estados Unidos ia atrapalhar muito o modo de vida como o brasileiro, tanto médio quanto a burguesia nacional, que a burguesia local opera, ia ter uma alteração extrema. E, bom, ninguém quer esse tipo de alteração extrema assim no jeito que tá vivendo. Nem mesmo a burguesia nacional. Então, a menos que o Trump esteja completamente maluco e não esteja se importando de fazer inimigos na América Latina inteira, ele vai acabar recuando alguma hora. A gente não sabe que hora, a gente não tem certeza quando. Ele pode empurrar isso o começo do ano inteiro, mas uma hora ele vai, se ele não tiver completamente maluco, uma hora ele vai ter que ceder. Como ele já se deu antes, né? Só ver o que aconteceu com o Irã, sabe? Ele colocou o micropênis dele na mesa e o Irã falou, vai se fuder. Mas é aquilo. A gente tem que tomar muito cuidado da gente contar demais com o fato de que tá todo mundo pressionando e ele tá com medo de continuar o processo. Não, uma coisa que a gente tem que saber pra analisar o Trump, qualquer coisa, o Trump é doido. Gente, não dá pra analisar o Trump como um líder racional. Ele não é racional, tá? É importante dizer, não só isso. Zoavam muito o Biden por isso, mas o Trump ele também está senil. Exato. Ele tá senil, ele sabe que ele vai morrer. Ele tá com muito medo de morrer. Não, ele sabe que ele vai morrer logo. Ele sabe que ele vai morrer, mas isso dá medo nele e esse medo empurra ele a fazer fazer uma coisa maluca pra tentar o máximo possível conseguir o máximo de poder que ele pode. É mais assim, ó. Eu acho que o Trump ele sabe que ele vai morrer. E ele quer deixar um legado. Ele quer ser o presidente dos Estados Unidos. Ele quer deixar um legado. Ele tá desesperado por um legado. Por isso que o Trump ele tá desesperado procurando por uma guerra que ele vai vencer rápido, fácil e sem muita resistência. Por isso que ele atacou a Venezuela e imediatamente falou: a gente venceu. Tipo, não, cara, você não venceu, do que você tá falando. Sabe? Por causa que, gente, sim, os Estados Unidos é super poderoso, tem um monte de coisa, tem um monte de brinquedo legal e tal, mas uma guerra moderna é uma guerra moderna. Mesmo se os Estados Unidos vencer a guerra, vamos supor que eles vão ter guerra com a Venezuela, mesmo se eles vencerem uma guerra, vai ser longo, demora, vai ter contra-ataque, vai morrer gente, vai morrer americano. Vai morrer americano, tá? Por causa que é uma guerra, sabe? E quando morrer americano, a resposta pública provavelmente não vai ser muito boa. Vai morrer americano. Não existe. Nós estamos numa era de avanço técnico e tecnológico, onde não existe quase nenhum país no mundo, assim, não são os países muito pobres, mas a maior parte dos países do mundo tem um exército já que não é tipo só você chegar. Não é mais igual à era colonial, do auge da era colonial vitoriana, que a galera chegava, dava um tiro pra cima e ganhava a guerra. E conquistava o. E vamos todos ser extremamente sinceros agora e colocar. Milícia tem equipamento de ponta. Cartel tem equipamento de ponta. Um exército nacional, por mais simples que ele seja, vai ter um equipamento ou outro que vai dar trabalho até para um exército dos Estados Unidos.
2026. Todo mundo tem pelo menos alguma tecnologia. O único medo que a gente tem que ter grande... Único não, mas um dos medos que a gente tem grandes é a possibilidade de dar a louca no Trump e ele resolver mandar uma bomba atômica. Improvável, mas Uhum. não impossível. É. Tipo... E mesmo assim, se ele tacar uma bomba atômica, aí muda o rolê, sabe? Tacar uma bomba atômica em Caracas, ele não vai derrubar o governo. Gente, ele só vai irritar muito a Venezuela, sabe? Ele só nunca mais vai conseguir, sabe? E aí vai virar o pega pra capar, sabe? Desculpa, vai virar o pega pra capar. No segundo que ele usar uma bomba atômica, virou o pega pra capar, vai ter um ataque terrorista de bomba atômica em Nova York em 10 anos. Escutem minhas palavras. Escutem minhas palavras. Não só isso. Vai ter uma retaliação da China, vai ter uma retaliação da Rússia, porque o Brasil ele vai estar quebrando todos os protocolos de desenvolvimento de armas nucleares que a gente tem. Uhum. Sabe? Tipo, tacar uma bomba nuclear em Caracas vai ser tipo. Sabe? Os Estados Unidos tacar uma bomba nuclear em Caracas vai ser tipo. Não, vai ser impossível, gente. Vai ser. Não é impossível, é possível, mas é tipo. Sabe? Isso ia. Vai ser um tiro no pé. Não, vai ser um tiro no pé, por causa que. Você tacar uma bomba nuclear em Caracas mesmo. Primeira coisa que você não vai derrubar o governo. Segunda coisa que você. Sabe? Que ninguém. Sabe? Eu não consigo pensar num futuro assim por causa que, tipo. Gente, escutem minhas palavras. Se o Trump tá com uma bomba nuclear em Caracas, em 10 anos alguém tá com uma bomba nuclear em Nova York. Tá? Vai ter um ataque. Escutem essas palavras. Se o Trump usar a opção nuclear em Caracas para derrubar a Venezuela, em 10 anos vai ter um ataque terrorista em Nova York e vai ter uma bomba nuclear em Nova York. vai ser assim, sabe? Não tem o que fazer. Por causa que aí é pega pra capar. Aí acabou o Kid Glove, sabe? Acabou o Kid Glove. Aí pode qualquer coisa, sabe? Por causa que, gente, eu vou ser sincero, se alguém tá com uma bomba nuclear na capital do meu país, foda-se. Ou na maior cidade do meu país, vamos colocar assim, ó, foda-se. Agora é pro caralho. Agora é vingança. Sabe? Agora é vingança mesmo. Sabe? Não tem mais. Não tem mais o que fazer. Agora é por zoeira, agora é por vingança. Então é isso, galera. A gente vai ter que pensar quais são as possibilidades. Uma arma nuclear na Venezuela, muito improvável. Os caminhos mais prováveis são ou o Trump devolve o Maduro, seja por negociação ou porque ele viu que ele não consegue aguentar o tranco, ou começa uma guerra na Venezuela. Esse parece ser os dois caminhos mais prováveis nesse momento. Com certeza. Assim, eu acho que começar uma guerra na Venezuela é ideia, porque ele vai se fuder muito nesse caminho. Todos os caminhos que ele tomar, ele vai tomar no cu em algum grau. Ele vai ter um pouco de recoil, assim, sabe? Tipo, de algo voltando, de ruim voltando pra ele. Mas eu acho que esse bagulho, os mais prováveis são a guerra ou ele devolver mesmo o Maduro, depois de algumas negociações e tal. Se ele der pra trás, ele só se fode. Então eu não acho que essa é a opção que ele vai escolher. Guerra, coisa que ele vai gastar muito recurso, vai morrer civil americano, como já foi dito aqui, então, tipo, também acho que é uma coisa que não vale muito a pena. Se fosse pra eu apostar minhas fichas, eu apostaria em realmente ter uma conversa diplomática e ele acabar devolvendo depois de muito fazer pressão pra ele pelo menos sair como o fodão que capturou, tá ligado? Mas eu ainda acho bem provável esse bagulho da guerra, só que eu acho que ele ia se foder bem mais se fosse pra uma guerra do que pra algo diplomático. Então eu apostaria mais na questão do faz todo o negócio, faz todo o showzinho dele, fala capturei o Maduro, fica lá um tempo, depois ele devolve. Sim. Esse é o mais provável, assim, que eu tô achando nesse momento. Ou seja, vai ser o caminho, nada acontece. Feijoada. Seu caminho... Que é o que geralmente acontece. É o que geralmente acontece. Mas, assim, do jeito que a tensão tá, a Venezuela tá se armando. A Venezuela tá preparando uma guerra. Então, sabe? Então, tipo, não descartem o caminho da guerra, gente. Pode acontecer, sabe? Não descarto também. Por isso assim, se o Trump continuar engrossando o caldo, a Venezuela não vai dar pra trás. Claramente, assim, pelo que tá rolando, algo ocorre guerra. Se os Estados Unidos não resolver rápido isso, ocorre guerra. Fácil. Não, exatamente.
Então, o que acontece? O Trump vai fazer alguma merda, vamos ver. Mas ele já fez uma merda, gente. Assim, ó, em uma nota assim, uma nota posterior aqui que a gente tá fazendo, porque a gente não tem tanta informação. A gente tá fazendo tudo isso, a gente tá falando mais de possibilidades, porque a gente não tem tanta informação. Como a Afro disse, a gente tá mais pensando nas possibilidades a partir de agora, a gente não tá pegando muito mais a gente não deu uma explicação tão a fundo. Num futuro episódio do podcast, a gente pode dar mais explicação, mais coisa, mais pontuações sobre o que é a Venezuela, qual que é o regime e tudo mais, mas isso é meio irrelevante agora, por causa que o regime sendo uma hiperditadura do mal 1984 é irrelevante. Por causa que, gente, a forma como eles fizeram foi tão estúpida que eu não consigo pensar sobre, tipo, que é difícil pra mim colocar em palavras. Porque assim, eles capturaram o Maduro e estão acusando o Maduro de crimes que não tem nenhum precedente legal. Como é que você vai julgar um líder de outro país sobre crimes de tráfico de drogas e posse de arma? Quem que vai julgar? Não tem nenhum precedente legal constitucional, ele vai julgar sobre qual precedente. Porque quando foi o Saddam Hussein, ele julgou numa corte americana aprovada pelo Congresso e julgou em uma corte internacional. Foi por crimes de guerra. Foi por crimes de guerra e crime de genocídio. E crimes contra a humanidade. Tipo, foi crimes. Violações de direitos humanos. Ele foi julgado e condenado em uma corte internacional. Para isso, pro Maduro também ser julgado e condenado em uma corte. Ele teria que ser levado para uma corte internacional e acusado desses crimes. Sabe? Se o Maduro cometeu ou não esses crimes, aí é outra história. Aí é outro rolê. O ponto é que ele não foi acusado desses crimes. Ele foi acusado de um bando de crimes que não tem nenhuma base para julgamento nos Estados Unidos. Quem que vai julgar o cara? Sobre qual premissa? Sobre qual conceito? Não tem quem julgar. Se esse julgamento for feito, vai ser o julgamento mais forjado dos julgamentos forjados da história. Uhum. É importante a gente frisar isso, porque a gente tá meio acostumado às vezes, muita gente, inclusive a gente mesmo, tá muito acostumado a meio que ir no marasmo do que tá acontecendo e não parar pra refletir certos absurdos. Mas é muito absurdo. Tipo, um presidente sequestrar o outro e julgar o outro presidente pelas leis do país dele, não do país que o presidente veio. É tipo, fazendo um paralelo, é tipo chegar na casa de alguém, sequestrar a pessoa e julgar ela por uma regra que está na minha casa. É a mesma lógica. Muito absurdo. O bagulho é muito absurdo. Muito absurdo. Não, imagina o rolê, sabe? Você entra e imagina todo esse rolê. E, gente, vamos à questão aqui, ó. Ai, não, mas o Maduro era um ditador sanguinário. Tá, foda-se, você não tá entendendo. Esse não é o problema, esse não é o ponto. Se o Maduro for um ditador sanguinário, por que ele não foi capturado e levado pra Hague? Ou pra Geneva? Ou pra qualquer tribunal internacional? Por quê? Uhum. Porque ele foi levado pra Nova York pra fazer paradinha da vitória romana. Por quê, gente? Sabe? Genuinamente, por que ele não foi levado pra uma tribunal internacional? Se ele tivesse sendo julgado por isso, ele teria sido levado pra um tribunal internacional. E assim, genuinamente, é possível que o Tribunal Internacional condenasse ele. Sabe? Por causa que, acreditando no que... Se você acha que o Maduro é bom ou não, é irrelevante, por causa que o Tribunal Internacional já estaria com viés contra o Maduro, mas não. Tipo... não, sabe? De uma forma ou de outra, sabe? Ele estaria em um viés contra o Maduro de uma forma ou de outra. Por que você acredita nisso, sabe? Por que você... É um absurdo muito grande. Sabe? É uma violação de lei internacional, uma violação de direitos, sabe, de direitos humanos, é uma violação de tudo. E nós temos relatos de pelo menos uma civil morta no bombardeamento americano. Sabe? Provavelmente foram mais, mas talvez não foi muito mais, mas provavelmente tiveram mais alguns. E tipo, mesmo assim, uma civil morta, quantos mais civis vão ter que morrer? Essa foi a primeira. Quantos mais civis vão ter que morrer por uma pro ego do Laranjão, sabe? Pro ego do Donald Trump. Porque não é isso. Não vamos nos enganar aqui. Isso não é sobre liberdade, isso não é sobre democracia. Isso é sobre poder. Isso é sobre conseguir recursos da Venezuela, tomar os recursos da Venezuela. E isso é sobre manter a relevância política dele. Porque
literalmente, dentro dos Estados Unidos, as coisas só pioram. A popularidade do Trump tá terrível. Ele toda hora faz inimigo de gente dentro do Congresso, ele faz inimigos dentro dos republicanos todo santo dia. E isso para ele é abismal, isso é terrível. Mesmo ele vai conseguindo manter o legado dele por mais tempo e não ter que fazer outra eleição para se manter, isso mina as possibilidades dele. E é por isso também que ele precisa dessa guerra, porque se ele tiver sucesso numa guerra contra vamos dizer assim, né, um inimigo histórico dos Estados Unidos, ele conseguiria essa moral política que ele tá perdendo tanto. Bom, gente, alguém tem mais alguma coisa a falar pra terminar o episódio aqui? A gente não sabe pra ir o futuro, a gente tá dando possibilidade, gente, mas vamos lá. Alguém tem mais alguma coisa a falar? Acho que não, só que a mídia tem tido, voltando pro assunto da mídia, ela tem tido uma narrativa muito, assim, de heroificar, assim, as ações do Trump nos Estados Unidos. Aquele negócio de ele prender o ditador, ele destruiu o centro militar de Caracas, toda essa coisa. Que, cara, ator civil é um bagulho zoadérrimo, tudo tá errado, tudo, fizeram tudo que o Trump fez tá tudo errado, literalmente tem uma coisa certa que o cara fez. Então é isso, vamos ver, não cai nesse papo de unificar o negócio, não tem nada a ver com liberdade, com nada assim, é só geopolítica pura. Não, e gente, lembrem que no começo da guerra do Iraque, logo depois deles deporem o Saddam Hussein, o Bush fez uma coletiva de imprensa gigantesca em um porta-aviões com um banner gigantesco atrás, falado missão cumprida, missão cumprida, enquanto ele falava que eles venceram a guerra. A guerra procedeu por 8 anos. Depois daquilo. Sabe? Lembrem desse momento, tá, gente? Afro, você tem alguma coisa a falar? Afro. Saiu. Vamos lá. Vix, tem alguma coisa a falar? Eu não tenho muito a falar, eu só queria voltar novamente a atenção pro povo venezuelano, que querendo ou não, quem tá na ponta da lança, quem tá sofrendo a maior parte disso é o povo venezuelano. Por enquanto eu ainda não sei, mas conforme eu for procurando mais informação, conforme for saindo mais informação de como a situação lá tá saindo lá, sei lá, vamos tentar fazer a nossa parte também, querendo ou não, nisso a gente não tem muito controle, mas a gente ainda pode tentar ser solidário com o pessoal que vai estar sofrendo a maior parte dos problemas desse caos todo. Procurem centro de ajuda. Se alguém precisar de alguma ajuda de recurso, roupa, sabe, dinheiro, procura doar se possível. Sempre bom ajudar o pessoal, então... É isso, pessoal. Vamos ver como é que vai ser os próximos dias. Como eu disse, 10 dias podem definir 10 anos, dependendo do que acontecer. Se nada acontecer, vai ser tranquilo, mas se virar uma guerra, vai ser 10 anos. Então, vamos ver. Até a próxima, pessoal. Até. Até mais.